Hello, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um HelloCast. Eu já estou aqui com uma pessoa muito especial. Ele que cresceu comigo na mesma igreja desde pequenininho. E hoje ele é artista circense, roda esse mundo inteiro, inclusive veio do México para poder a gente bater esse bate-papo, né? Muito prazer, Rafael, em te receber aqui no HelloCast. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Eu já estava acompanhando de longe, né? E muito feliz por ver o quanto tem sido legal o programa, o quanto esse lugar tem sido talvez um lugar de voz para as outras pessoas, inovador também, né? sabe? Assim, não conheço muito, mas acho que foi o primeiro podcast assim nesse formato e com essa excelência que meu amigo trabalha, que, enfim, de longe acompanhava sempre e já ficava assim bem feliz. Então, pra quem ainda não conhece, muita gente já conhece Rafael aqui em Timóteo. Rafael é natural de Timóteo, né, Rafael? Exato. Só que aí, com o passar do tempo, ele foi expandindo o seu trabalho para outros lugares. E hoje, como eu falei, ele está no México e a gente vai contar um pouquinho da história dele, né, para vocês. Porque aqui também é um lugar que dá voz para outras pessoas, outros artistas. Inclusive, na semana passada, eu recebi o Rodrigo Barcelos, que é um artista incrível de pintura, de roupa, jaquetas de roupa. A gente veio, trocou o link do vídeo aqui, ó, um bate-papo muito legal. Inclusive, quem não assistiu, corre lá. Ó, clica aqui. Dá o like e se inscreva no nosso canal, né? Com certeza. Rafael, vamos lá então. Como que começou essa paixão sua por circo? Ué, a história é um pouco antiga e um pouco, talvez, anormal também, mas como a gente é aqui de Timóteo, a gente sabe que as influências das artes, né, especialmente, vou falar do circo, que é a minha área. Sim. Era uma coisa assim, até então a gente via um circo, quando chegava um circo na cidade a gente ia assistir. Não existia escolas de circo, não existia academias de ginástica, que também é um dos passos para você poder chegar do circo, enfim. A gente não tinha muito influência circense aqui no Vale. Mas uma vez, com 13 anos, eu tinha 13 anos, estudava no IMET, e aí no intervalo, no recreio, a gente chamava assim, né? A gente volta a falar recreio. Na hora do recreio, ia ter uma apresentação de circo-teatro. E assim, fui despretensioso, um moleque hiperativo, né? Muito. Isso com quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Nessa época eu ainda não tinha sido expulso de nenhuma escola. Tava só começando a vida. Mas enfim, e aí eu vi uma apresentação, que aí nessa apresentação tinha malabares, tinha algumas coisas de acrobacia aérea, como aquela cortina, que é tecido acrobático, tinha gente na perna de pau, enfim, um conjunto completo para eu olhar aquela cena e me identificar de alguma forma. Eu ainda não consigo entender, sabe, mas para mim aquilo foi um convite para esse universo e eu estava aberto e disposto a isso, mesmo sendo tão pequeno. Sim. Mas através disso, coincidiu que essa galera que foi apresentar na escola, eles estavam ficando hospedados na igreja que eu frequentava na época. Igreja Presbiteriana do Primavera, um abraço. Pastor Vanderlei. Sim, eles estavam hospedados nessa igreja. Então, assim, eu, moleque, não tinha muitas obrigações ainda a fazer. A minha vida era praticamente escola de manhã. Sim. E à tarde eu ia ensaiar bateria na igreja. Então eu tinha o tempo inteiro disponível para estar ali na minha igreja. E como essa galera estava hospedada lá, acabou que eu comecei a ir nas outras escolas junto com eles. E durante todo esse processo de eu ir nas escolas e eles fazendo a apresentação e eu assim, vidrado e admirado, eu começava a receber muita palavra de afirmação, como Rafael, você tem jeito. Eles pegavam 3 bolinhas e me ensinavam ali no tempo que eles tinham e, caraca, aprendia rápido. Exato, aprendia rápido, desenvolvia muito rápido aquilo tudo. Ia fazer um aparelho que chama trapézio, que é aquelas 2 cordas com um ferrinho. Sim. E aí tinha magicamente muita força para fazer as coisas que muitos dos artistas que estavam na companhia não dominavam ainda. Então esses caras falavam para mim, tipo assim, caraca, Rafa, mano, você devia investir nisso. Até que eles fizeram um workshop e me convidaram, só que eu muito tímido, sem dinheiro para poder pagar, né? Porque tinha um preço isso, foi como, não sei. E eles perceberam, sabe? Porque eu já estava colando com eles nessas escolas. Não, você não precisa pagar nada.
E aí eu fui de graça fazer esse workshop. E aí nesse workshop foi quando eu falei assim, eu quero isso pra minha vida. Sim. Eu não sabia o peso que isso teria e como que isso refletiria. Com 13 anos ainda. Exato. Mas eu só falava que eu queria. Eu lembro de chegar em casa com a minha mãe e com as bolinhas que eu tinha feito ali com canjiquinha e balão e mostrava pra minha mãe. E minha mãe sempre assim, muito sorridente, sempre, uau, que legal, Rafa. Então, daí pra frente, eles foram embora, eles ficaram na cidade, foi 2 meses. Sim. Então nesses 2 meses eu tava junto com eles e eles foram embora e foi como assim, e agora? E agora, José? O que eu vou arrumar? E aí eu aprendi a fazer alguns malabares, porque os malabares que a gente fazia era um negócio que durava 1 mês. Sim. Então assim, aprendi a fazer. E aí nessa época eu morava num bairro aqui que chama São José, que é o bairro próximo à prefeitura. E eu lembro que eu fazia malabares, né, com câmera de ar, cabo de vassoura e 2 baquetas de bateria usada. E ficava na rua treinando, porque era um aparelho que precisava de altura, era um malabares que precisava de altura, então não dava para treinar em casa. E saindo pra rua pra treinar, as outras criançadas na época viam. Isso eu tinha o quê? 14, 15 anos já, sabe? Foi nesse intervalo já que eles tinham ido embora que eu segui treinando. E um dia eu tô passando na rua assim, despretensiosamente, e eu vejo um moleque com malabares igual o meu assim, tá ligado? Mas não era um moleque que eu conhecia, era um moleque avulso que ficava na rua assim. E ali foi quando eu tive um insight, sabe? E eu vi o quanto o circo tem um poder de influência no meio que eu tô inserido. E foi como acender um foguinho de novo no coração, sabe? Porque depois que o pessoal foi embora, meio que assim, eu sabia que eu queria, mas eu não sabia muito como continuar, né? Aqui em Timóteo, sabe? Ter uma pressão o tempo inteiro da família, das escolas de trabalhar no usino, em algum outro lugar. Assim. Então, assim, o que eu tinha de referência, de alguma forma não me apoiava, sabe? Mas ver aquilo foi como assim, eu tô no caminho certo, sabe? E quando o pessoal foi embora também, eu lembro que, como a gente era da mesma igreja, você dava workshops mesmo pra galera, queria aprender, então você ficava lá ensinando, então realmente sempre foi isso, né, na sua vida. Sempre foi isso. Eu lembro que, claro, eu fui uma dessas pessoas que se apaixonou e que decidiu dedicar a vida a isso, mas eu tinha alguns amigos também que curtia a parada. Curtia a parada e que gostava também de fazer, sabe? Então eu tinha, em específico, acho que foi 4 amigos que a gente estava junto nesse começo, que era o Renatinho, sim, hoje ele é professor de ginástica, que era a Débora Martins, hoje é dentista, o Pedro, que hoje é psicólogo, e o Áquila, que hoje é fotógrafo. Sim. Então esses 4 amigos que ainda hoje são muito amigos meus, fizeram parte desse começo. E aí a gente criou um grupo, como a gente gostava de estar junto, treinar junto, a gente criou um grupo que chamava Violence. E aí na época foi muito legal, que a namorada de um dos integrantes do grupo comprou a ideia e deu de presente pro Renatinho. Olha, falei quem é. Deu de presente pro Renatinho esses cartãozinhos de visita com o nome do grupo, sim, com a logo que ela criou pra gente, com nossos telefones. E aí a gente começou a aparecer algumas apresentações em Timóteo, tá ligado? Eu lembro que foi ali no Metazita, em algumas igrejas, porque na época a gente frequentava a igreja presbiteriana ainda, então outras igrejas viam o grupo e chamavam a gente. E enfim, as coisas começaram a dar certo, assim, de alguma forma, sabe? Assim, devagar. Mas começou a dar certo, a gente não tinha muita maldade, nem alguém para agenciar, mas a gente via que estava funcionando as coisas. Até que chegou num embate, assim, que foi quando a igreja queria que o grupo fizesse parte dela. Tinha um cara que tinha chegado na época, que era um pastor de jovens aí, que falou, não, mas vamos fazer isso para ser um grupo da igreja e tal. Só que eu não queria, eu sempre bati o pé e falava, não, eu não quero casar esse projeto com a igreja, sabe? Porque eu acho que não, é em outro lugar, sabe, assim. E aí isso gerou um conflito muito grande na época, que foi muito difícil para os meus amigos, foi muito difícil para mim também. E foi quando eu comecei a perceber que acho que não encaixava um pouco mais, alguma coisa estava fora do parafuso, sabe? Sim. Enfim, a parte de Timóteo, com o circo que eu tenho,
antes de sair de Timóteo a primeira vez, claro, foi até aí, até o grupo Violence, sabe? Entendi. Então, e logo depois você já foi caçando outros rumos, né? Sim, sim. Ou seja, eu precisava me manter aqui de alguma forma, e aí eu consegui um trabalho numa livraria que também tinha instrumentos musicais, e aí nisso eu sempre gostei do meio da música também. E quando Inclusive ele é um baterista fera, né, gente? Hoje você toca, ainda tem costume de tocar? Assim, chegou um momento da vida que um teria que ser profissão e um teria que ser hobby. Porque não dava para conciliar, porque as duas coisas exigiam muito tempo e muito estudo. E eu escolhi que o circo seria minha profissão e a música hoje é o meu hobby. É uma coisa que eu tenho um violão em casa, eu toco bateria, eu tenho algumas bandas. Atualmente eu moro no México, então eu já tenho um grupo de amigos musicistas que sempre me convidam para tocar. Então, assim, eu ainda faço, mas como um hobby, não como profissão, sabe? Sim. É como meu desestressante. Qual o momento que o circo deixou de ser o seu hobby, né, igual você falou, e foi a sua profissão? Você começou a receber por isso, por trabalhar com isso? Cara, eu tive ainda, antes de começar a receber pelo meu trabalho, eu ainda estava num processo de construção disso. Porque assim, quando eu saí de Timóteo a primeira vez, eu tinha 18 anos e eu fui para uma ONG. Fui trabalhar numa ONG que chama Jocum, que é uma ONG que não é vinculada à igreja em específico, mas é uma ONG cristã. Então eu tinha um apoio da igreja que eu fazia parte na época. E aí eu fui para Porto Seguro, onde... Lembra aquela galera que foi na minha escola quando eu tinha 13 anos? Sim. Então, essa mesma galera, quando eu fiz 18 anos, me convidou para ir abrir um espaço artístico que eles iam inaugurar em Porto Seguro. Então eu saí de Timóteo e fui para Porto Seguro, e foi quando eu comecei a viver integralmente da minha arte, do que eu produzia. Porém, como era uma organização sem fins lucrativos, eu trabalhava muito, trabalhava igual um cachorro, viajava o Brasil dando aulas, fui para vários estados para poder trabalhar, só que como era um cristão, eu geralmente trabalhava com igrejas, ou com alguns jovens, mas que nesse meio evangélico, né? Ainda nesse meio evangélico. E, enfim, eu ainda não recebia por isso, eu recebia o que no meio gospel eles chamam de oferta, né? Eu ia para Rondônia, e aí eles... Depois que eu lecionava uma semana de aula, ele chegava com um envelopinho. Aqui, Rafa, uma oferta para você. Mas como que se mantinha essa ONG, por exemplo, essa base? As pessoas que convidavam, elas pagavam passagem, pagavam hospedagem? Sim. Como que era? Pagava passagem e hospedagem, mas como a organização não tinha fins lucrativos, eles davam uma oferta que era como tipo assim, obrigado, sabe? Um tapinha nas costas assim. Não era suficiente para pagar uma mensalidade da base, por exemplo, porque a gente morando nessa ONG, a gente tinha um compromisso mensal de pagar o que era um aluguel, que era a água, a luz, entendeu? As coisas, a nossa comida, as nossas coisas de higiene. Então, assim, não era muito suficiente. E aí a igreja entrava com um pouquinho de ajuda para dar Mas e aí como é que você fazia? Eu me virava nos 30, assim, eu ia pra rua, não, fazia trabalho em rua? Não, eu não tinha apoio para isso. Eles tinham uma visão de que eu precisava estar... Claro, eu acredito que hoje essa ONG já tem uma visão um pouco diferente, mas a que eu fiz parte tinha uma visão que era muito limitada, onde eu tinha que servir integralmente ali, eu não podia fazer nada por fora, eu não podia dar um workshop por fora, uma oficina por fora. Então foram assim, 6 anos da minha vida que foram muito difíceis, sabe? Até que chegou um ponto que eu comecei a me dar conta de que, calma aí, eu já acho que eu tô num nível e eu já entendo que isso é minha vida. Então não faz sentido mais eu estar fazendo um serviço dessa forma, sendo que eu preciso me alimentar, sendo que eu vou passar dificuldade. Então, assim, não queria mais isso, e foi quando eu desliguei. Desliguei tanto da igreja que eu fazia parte, como eu desliguei dessa ONG. E foi quando as coisas começaram a se expandir, e foi quando eu comecei a me identificar como artista, sabe? Porque eu comecei a sentir dignidade, porque de alguma forma... estar nesse lugar e nessas condições não me dignificava, porque era assim, por mais que eu acreditava no meu sonho, eu sabia que as coisas iam funcionar, como é que eu explicava para minha família?
sabe? Tipo assim, como é que eu explicava pros eu tô meus aqui, amigos, mas eu não tô recebendo, né? Sabe? E assim, você vai ficando velho, você vai... Porra, sabe? As coisas precisam de começar a tomar um caminho. Sim. E enfim, desliguei dessa companhia, morava em Porto Seguro, voltei pra Timóteo, e aí as coisas foram como... Caraca, e agora? E aí eu escutei falar da Escola Nacional de Circo, que fica no Rio de Janeiro, que é uma escola... tá, gente? Uma escola maravilhosa, que oferece um curso técnico em arte circense. E essa escola é pelo IFRJ, que é o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, é uma escola muito maravilhosa que te pagava mensalmente uma bolsa de R$ 2.500 para você estudar integralmente circo, e essa bolsa tinha duração de 2 anos. E foi... Caramba! Caraca, sabe? Foi um pulo, né? Tipo assim, caramba! Exato, foi um pulo. E aí, saí da Bahia, voltei para Timóteo, e nesses anos que eu tava nessa ONG, eu treinava muito, sabe? Treinava muito. Enfim, em Timóteo, assim que eu cheguei, entrou outro personagem na história, que é o Pedro Barroso. Sim. Um outro colega Conheço nosso. também demais. Um abraço, Pedro Barroso. Enfim, o Pedro Barroso, ele tinha acabado de formar em Ouro Preto, se eu não me engano, em artes cênicas. Sim. E aí, como ele sabia que eu estava vindo do circo, ele me chamou para a gente fazer um espetáculo de palhaçaria. E ele ia dirigir todo o espetáculo. E aí, isso foi em janeiro. E eu falei assim, Pedro, quero muito, mas eu tenho que te falar uma coisa. Em junho é a prova para a Escola Nacional de Circo e eu vou prestar. Se eu passar, eu vou. Você topa mesmo Essa assim? prova que você fez era uma prova assim, de exame nacional do ensino médio ou é uma prova mais técnica do circo? Totalmente técnica. Sim. Você passar, tem a parte de física, tem a parte de flexibilidade e você tem que fazer três apresentações suas, 3 apresentações de modalidade circense. Então assim, foi o tempo que eu precisei para me programar, que foram esses 6 meses, e enquanto eu me programava para essa prova, eu estava começando um espetáculo com esse meu amigo, que foi o Pedro Barroso. E, enfim, ele dirigiu um espetáculo, e aí, mas o mais legal que foi, para a gente poder ter a grana para fazer o espetáculo, a gente precisava de grana. De grana. E como que a gente fez isso? Investimentos. Sinal. E aí foi quando eu comecei a trabalhar nos sinais de Timóteo no Bretas, pra gente juntar a grana para poder comprar o picadeiro, que é aquele tapete bonito que fica no chão, Sim. comprar os malabares, comprar os figurinos e tal. Então foi um processo muito bom e que deu muito certo. A gente criou um espetáculo que chama Fica de Zóio nos Trem, bem mineiro, e com esse espetáculo a gente conseguiu entrar no Festival de Inverno de Ouro Preto, a gente foi para um festival no Espírito Santo, que eu não me lembro o nome, a gente foi para o Festival de Governador Valadares. Enfim, foi muito legal e casou muito, muito bem, sabe? Foi uma experiência que eu tive, assim, que foi muito importante também para eu começar a me entender como artista e entender que o que eu produzia podia me manter. Sim. Sabe? Eu podia ser mantido por isso. Enfim, foi um processo massa, foi um processo legal, foi um processo difícil, sabe? Mas foi um processo onde eu me fortaleci muito como artista. E foi a segunda vez que aquela chama que eu falei lá no começo acendeu no meu coração, de que eu estava no caminho certo. No caminho certo. Exato. Enfim, fiz a prova em junho, passei na Escola Nacional de Circo, e aí foi quando eu consegui migrar para o Rio de Janeiro, já recebendo mensalmente pelo meu trabalho. E aí foi quando eu comecei dentro da escola a ter a dimensão do que é o universo circense. Sim. E de como eu podia me encaixar nele. Então assim, foi... E lá por ser, né, o Rio de Janeiro, são inúmeras oportunidades e contatos. E eu acompanho o Rafael há muito tempo no Instagram e eu vi que você já foi no Projac através do circo. Exato, fui já fez lá em Gramado, o que foi aquilo? Sim, em Gramado era um festival, um festival que acontece na cidade todo fim de ano, né? Para quem conhece Natal de sabe Luz. que a cidade é uma cidade muito movimentada no turismo, e em especial no inverno. Sim. No inverno de lá, que é em dezembro, né? Porque faz muito frio, então tem um clima... Não mais só natalino. dezembro, porque junho também, julho lá Páscoa. é um terror, né? Exato. De frio. Não, na verdade frio é o ano inteiro, entendeu? De vez em quando, assim, em janeiro faz o calor. Mas por em dezembro ter esse clima mais frio, e o Natal geralmente, né? Como o Natal é
a festa natalina que a gente conhece é uma coisa norte-americana que é feita no inverno. Sim. Então a galera assimila muito com o clima de lá. Então, assim, o Natal é muito forte. E aí, enfim, tem um evento que chama Natal Luz. Natal Luz. Que tem alguns espetáculos e um deles eu trabalhei por 3 meses, que foi muito legal também, sabe? Foi uma experiência muito legal, com narração do Cid Moreira. Sim. Foi muito legal. Outra coisa que você falou do Projac, foi no Caldeirão do Hulk. A gente ganhou em primeiro lugar, né, um concurso de talentos que tinha. A gente foi... na época eu já estava no Rio de Janeiro. Sim. Então eu comecei a ter esse contato com a televisão também. E aí depois eu tive a oportunidade de voltar no Marcos Mion. E a gente ficou em terceiro lugar, enfim. Foram muitas experiências que o Rio de Janeiro me proporcionou, sabe? Que me fez ter a certeza de que essa era a minha vida, sabe? Sim. De que esse sou eu, sabe? De que esse é o Rafael, sabe? Isso é o que eu nasci pra fazer e isso é o que me alegra muito, isso é o que me dá vida, sabe? E eu acho muito massa quando a gente se encontra, né, no que realmente a gente quer fazer e as coisas vai dando certo. A gente sempre acha que a gente tá demorando, né, para as coisas dar certo, mas com paciência e vontade, Exato. As coisas vão se encaminhando. Exatamente. Agora, em questão de julgamentos, quando você falou, quero ser artista de circo, teve muito julgamento em relação a isso? Te afetou? Como que você fez para lidar com esses julgamentos? Eu acho que o mais difícil foi que alguma parte da minha família não conseguia ver o que eu via. E eu não julgo isso, eu entendo, sabe? Sim. Tipo, até você porque eu sou mente gente fechada também, né? Dá licença aqui que eu vou servir uma Essa cachaça é do estou... México, viu, gente? Que ele trouxe. Cachaça salina do México. Eu falei pra você não falar. Eu queria trazer uma tequila, mas eu não vim com bagagem pra despachar, então não foi possível, Ítalo. Mas eu te trouxe um presente, Ítalo. Ai, Posso te trouxe. pegar? Ai, eu quero. Adoro presentinho. Enquanto eu pego seu presente, você pode me servir um pouquinho. Posso, seja Eu uma tô há cachaçinha. 1 ano, gente, sem tomar cachaça. Eu tô há 1 ano sem comer feijão tropeiro. Eu tô 1 ano sem comer moelinha. Eu tô 1 ano sem comer estrogonofe. 1 ano sem comer batata palha. Enfim, essa vida no México é boa, mas também é muito difícil. E depois ele vai contar, viu, gente, das experiências bem Vai chegar especiais já. do México. Em um ratito vamos falar em espanhol. Ai, que me gusta hablar espanhol, meu Então, amigo. A primeira é uma pimentinha, uma Sim. pimenta mexicana para você Olha. temperar aí a sua vida. E o segundo é um chaveirinho de Puerto Vallarta, que Pimenta, diz que a pimenta do México é bruta, né? Ou Para não? você com carinho. Muito obrigado. Em Puerto Vallarta. Vallarta. Mas enfim, onde a gente estava mesmo? Falando dos julgamentos, né? Sim, exato. Enfim, sofria muito julgamento de algumas pessoas da minha família, porque assim, né? Por mais que eu sabia que eu estava evoluindo, sabe, que o que eu produzia, eu estava conseguindo chegar a um nível de evolução, por mais que eu tinha isso certo em mim, é muito difícil quando você está investindo em alguma coisa e você não consegue ver Retorno o retorno financeiro. disso financeiro, sabe? E enfim, não gosto de romantizar a pobreza, eu também acho que o dinheiro de alguma forma dignifica o homem, Sim. sabe? Mas eu sabia que era um processo de tempo, porque assim, uma coisa é se eu tivesse nascido no Rio de Janeiro e tivesse feito ginástica desde que eu era criança, sabe? Enfim, as coisas seriam mais Tido fáceis. contatos desde Exato. pequeno. Outra coisa é eu nasci numa cidade onde, assim, a gente já é influenciado a seguir X carreira, que todo mundo da minha cidade está ouvindo sabe. Então, assim, dentro da minha família, muita gente, Rafa, eu consigo para você um trabalho dentro da usina, vamos. Não é o que eu quero, não é o que eu sonho. Não, Rafa, mas eu consigo para você um trabalho aqui, um trabalho ali, um trabalho assado. Eu falei, não, gente, olha, tô muito bem do que eu quero, tô muito certo do que eu quero, mas o que me mantinha de pé era minha mãe, sabe? Porque sempre me apoiava, independente de ver resultado ou não. Ela sabia que eu estava no caminho, ela acreditava nos meus sonhos junto comigo. Então, assim, por mais que ela não falasse muito, ela era sempre tipo assim, eu chegava em casa, abria minha carteira e tinha 50 reais. Que isso? Rafa, coloquei pra você comprar um negocinho, sabe? Me dava um dinheirinho, fazia isso, fazia aquilo, enfim. E essas coisas, assim, eram pequenas,
Mas era que tão demonstrava, grandes, né? tão Tipo, grandes, tô com entendeu? você, te apoiando. Era o que eu necessitava para poder continuar, sabe? Então, assim, eu sofri muito uma pressão contrária do que eu acreditava que seria a minha vida. Mas eu não deixei que isso me abalasse, sabe? Por mais que doía, por mais que às vezes, claro, eu questionava, sabe? Mas eu não deixei me abalar e eu decidi acreditar naquilo, sabe? Assim, Sim. tô tentando ser mais formal possível, mas no popularzão é tipo assim, eu tava foda-se mesmo, tá ligado? Porque eu sabia onde eu queria chegar, sabe? E eu continuo sabendo onde eu quero e vai chegar muito mais longe. Agora a gente vai entrar um pouquinho nessa nova fase da sua vida, já tem mais ou menos um ano, né, que você falou que tá lá no México. Como que surgiu isso? Como que aconteceu isso? E como que tá sendo a sua experiência lá? Bom, antes de responder, eu vou dar uma dose nisso aqui, porque é muita saudade, gente, vocês não estão entendendo. Assim, não gosto de tequila, tequila me dá uma ressaca terrível. E lá é muito comum, né? Só tequila, Muito tequila. comum. Mas o que é engraçado, uma curiosidade, já entrando nessa fase, é que aqui a gente conhece a tequila José Cuervo. José Cuervo. E essa tequila lá é como se fosse o corote de garrafa plástica. Sério? Tipo, Assim, a mar pobrinha. Do ralé do ralé. A mar pobrinha. E eu vivo num estado que é Jalisco, que é um estado muito famoso mundialmente por produzir as melhores tequilas. É como se eu morasse em Minas Gerais e tomasse a cachaça de Minas Gerais. É mais ou menos isso. Então, provei muitas tequilas maravilhosas, porém, eu não gosto de ter ressaca. Isso é uma coisa que eu não gosto. Saúde. Bom, tô no México agora. O que você quer saber exatamente? Você quer saber sobre a cultura local, como eu cheguei? Quero saber de tudo, que me interessa. Bom, como eu cheguei? Saí de Gramado, fui pro Barnum, que é esse musical que eu falei, e do Barnum pro México. Para o México. Que é onde a gente chega agora no México. No Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Vallarta, muito bem. Habla un poco de Puerto Vallarta. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Puerto Vallarta é um lugar de praias paradisíacas, praias lindas, incríveis. É uma cidade movimentada pelo turismo, então a gente tem muito norte-americano que está ali pertinho e muito canadense que está ali pertinho também. Sim. Então a cidade, o ano inteiro é turismo. É turismo. E mais forte esses dois estados, mas tem o mundo inteiro lá, né? E aí hoje você trabalha num circo fixo lá, como que é? Hoje eu trabalho em um show. É um show. Não é um circo de lona, mas é um show de circo. Eu trabalho em uma ilha mesmo. Para você chegar, tem que pegar 1 hora de barco. E aí é um show incrível, dirigido por um diretor que também dirige alguns shows do Circo de Soleil. A gente tem o nosso treinador também, né? Que é fixo lá, que tem uma história muito legal também e muita vivência com o circo. E a gente tem, em determinados meses, um treinador do Circo de Soleil que vai para fazer uma reciclagem com a gente, para pegar a técnica nova, para corrigir algumas coisas, né? Entre os coreógrafos, enfim, é um showzão, sabe? Hoje em dia esse show, ele tá em um dos maiores esse show, ele é um dos mais grandes shows de circo do mundo, sabe? Eu já posso falar assim, falo com muito orgulho, sabe? Respeitando muito a minha história, respeitando muito a minha caminhada, sabe? Respeitando muito a galera que me apoiou em todo esse tempo. Pra quem te conhece, sabe, cara, sabe? Quem me conhece sabe, é uma frase que hoje em dia tá muito difícil de falar, né? É uma frase Não, mas assim, enfim. Desde pequeno, quem te acompanha desde pequeno, a gente sabe que realmente não é fácil, não foi fácil. E eu fico muito feliz quando eu vejo meus amigos, pessoas que já estudaram comigo, alcançando lugares assim que todo mundo pode alcançar, cara. Basta você querer. Exato, velho. Querer e persistir e trabalhar. Querer trabalhar, persistir, sonhar. Exato. Inclusive, obrigado a todo mundo que em algum sinal aqui de Timóteo já passou e deixou para mim uma nota, uma moeda, porque se eu conseguir chegar nesse big show que eu faço parte hoje, foi porque essas pessoas me apoiaram de alguma forma. Então assim, já aproveitando esse espaço aqui, pode ficar à vontade. Agradecer muito. Se você lembra de mim assim, no sinal de palhaço, fazendo malabares, fazendo loucura, subindo no seu carro, jogando seu fio para cima, obrigado, você me ajudou muito a conseguir chegar onde eu tô hoje e eu nunca esqueço dessas coisas, eu nunca esqueço assim de verdade, porque tem uma música de capoeira que fala assim: quem não resgata o seu passado
não protege o seu futuro. E assim, eu sempre lembro de quem me apoiou, de quem me ajudou, e com carinho e a gratidão assim, eterna. Enfim, pulando essa parte assim de agradecimento a vocês, tô no México, em Porto Vallarta, uma cidade turística, trabalho nessa ilha, é um showzão. Depois, assim, se for possível deixar na descrição, vou deixar o teaser do show pra vocês terem um gostinho do show que eu faço hoje. Eu trabalho com um aparelho que chama báscula, que é como se fosse uma gangorra, essas gangorras que ficam assim, que um sobe e um desce, só que pulando e fazendo acrobacias. Enfim, estou muito realizado no México, e o México é um país, né, latino, então o choque de cultura não é tão diferente, grande, né? Mas é lindo demais. Em questão de língua também, você teve alguma dificuldade? Eu namorei uma argentina, então eu aprendi é mais fácil, espanhol, né? boludo. Beijando uma língua. Sim, é um pouco diferente, sabe, o espanhol da Argentina e o espanhol do México, mas assim, eu já cheguei no México com uma bagagem de espanhol assim, comunicável. Sim. Eu conseguia falar o que eu queria, eu conseguia, né, a gente tem, por exemplo, para chegar no show, a gente tem um mês de treinamento antes praticamente, então é um mês para eu aprender a maquiagem, e a galera fala inglês ou espanhol, né, então a gente sempre é dividido entre as duas línguas. Então assim, como eu tinha um pouco de espanhol, eu consegui ter essa facilidade, sabe? Enfim, foi uma experiência, tá sendo uma experiência cultural muito doida, mas tá sendo incrível, tá sendo lindo, sabe? Tá sendo leve. Imagino. Aí como funciona, por exemplo, durante a semana? Durante os dias vocês têm treinamentos, à noite são shows, você que se maqueia, tem uma equipe pra isso, como é que é? Cara, eu trabalho igual um cachorro. Eu trabalho muito, eu trabalho de segunda a sábado. E, geralmente terça-feira tem 2 shows, então eu saio de casa às 4 da tarde e chego em casa meia-noite, 11 horas da noite, sabe? É uma carga de trabalho assim bem cansativa, e toda terça e quinta-feira a gente tem treinamento obrigatório, que é num ginásio onde a gente tem os mesmos aparelhos do show para a gente poder aprender coisa nova, ou putz, o show, essa parte aqui tá errando muito, então a gente tem esse ginásio para a gente poder corrigir as técnicas, né, pra gente limpar a técnica, ou por exemplo, vai sair alguém e entra alguém novo, aí durante esses treinamentos a gente tem para poder fazer com que essa pessoa entre no show, mergulhe no show e aprenda o show. É todo um processo bem demorado, cansativo, para poder você chegar no palco, né, porque como é um big show, você tem que chegar assim pronto e muito confiante, sabe? Porque a pressão é grande. Sabe? É grande. Se eu erro alguma coisa, o cara que tá do outro lado vai cair e pode machucar feio. Então, assim, existe uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu tô aqui, ó. Que dia é hoje? Hoje é quarta. Quarta-feira, tomando uma cachaça, porque eu só consigo, assim, tirar um dia pra beber na semana, sabe? Porque senão, se eu bebo muito na noite anterior, eu chego no trabalho e o cara que depende de mim vai fazer um show merda porque eu vacilei. Então assim, a pressão e a responsabilidade também é do tamanho do show que eu faço. Já teve alguma vez que, tipo assim, ocorreu algum acidente com você ou com algum colega seu de trabalho, algo grave que teve que interromper um evento, ou tem substituto? Olha, é normal na nossa profissão, como a gente trabalha com o corpo e como são acrobacias de alto risco, é normal que vez ou outra passe alguma coisa. Eu, graças a Deus, até hoje, não quebrei nada e nem pretendo chegar aos meus 50 anos assim, tranquilo. Amém. Sem quebrar nada. Mas, por exemplo, no show que eu faço parte hoje, já aconteceu. Vou contar uma história aqui. Existe um número que chama Icários. E os melhores do mundo dessa modalidade, eles são da Etiópia. Então, assim, nesse show, essa galera que faz o Icários é da Etiópia. E em um show... E o que é Icários, para resumir? É uma pessoa deitada com a perna para cima que fica jogando uma pessoa que vai fazendo acrobacia. No teaser do show que vai estar aqui vai ter um pouco disso. Então vocês vão conseguir ter uma noção enquanto vocês veem o vídeo. Mas enfim, ele caiu no show... E aí machucou feio o ombro, tá ligado? O cara que fica embaixo tentou proteger o amigo e o ombro torceu pra trás, enfim. Cirurgia 6 meses parado. Nossa, pai. Então assim, tem muito acidente. Rebentou, tá ligado?
o mesmo nível de periculosidade das acrobacias bem executadas também tem a probabilidade da merda. Então a gente trabalha para amenizar risco, mas existe risco. Então assim, sim, é uma profissão difícil, perigosa, que requer atenção e que eu não posso beber durante a semana, por exemplo. Mas agora ele está de férias. Mas então agora estou de férias. Uhul! Rafael, pra gente terminar, a história do Rafael é incrível, gente, vocês puderam ver aqui um pouquinho. Quem quiser acompanhar mais, eu vou deixar as redes sociais dele, que é @rafadoras, não é? No Rio me chamam de Rapaduras. Rapadura. Inclusive, todos os trabalhos que eu pego no Rio de Janeiro, sei lá, camarim, cheguei no camarim do Projac. Tava assim na porta, Rafael Duras. Todo mundo acha que meu nome é Rafael Duras. Mas o Rapaduras é só porque eu gosto de meu nome ser com PH e eu gosto da pronúncia do Rapa. E aí eu pensei que se eu colocasse Rapaduras, que é o doce que eu gosto pra caralho também, mas a galera achou que meu nome é Rafael Duras e pegou no Rio de Janeiro, eu sou Rafael Duras e eu aceitei isso, sabe? Pois é, vou deixar o Instagram dele, vocês acompanhem. Se tiver canal do YouTube igual do show, né, que você falou, vou deixar o link aqui também na descrição. E pra gente terminar, Rafael, eu quero que você dê um recado pra galera que tá iniciando um projeto, tá pensando em parar um projeto. Dá o seu recado, assim, pra esse povo. O que você é, né, a sua experiência que você já contou aí. Bom, Ítalo, sobre não desistir mesmo dos sonhos, porque uma hora a gente chega lá. Bom, eu acho que se eu falasse assim, nunca desista dos seus sonhos, ia ser muito clichê, né? Então, assim, como eu acredito que o nosso público, o público do HelloCast que tá assistindo é mais aqui da cidade, uma coisa que eu posso falar é que o mundo, sabe, é muito mais do que usina. Com certeza. Eu acho que eu posso deixar isso assim de frase final, sabe, para nossa realidade. O nosso mundo, ele é muito mais grande, muito mais... isso é o espanhol, gente. O espanhol não existe maior, é mais grande. Mais grande. O nosso mundo é muito maior do que usina. Sim. Eu acho que assim a gente já consegue resumir muito, entra na questão dos sonhos, das vontades, né, do que você quer. Então fica isso de é isso, gente. Se você tem um desejo, um projeto, um sonho, pode ser ele o mais doido da sua cabeça. Coloque ele em frente, não desista que vai dar certo. E eu quero agradecer a sua participação aqui, foi muito legal a gente bater esse papo. E muito sucesso na sua vida, meu amigo. Ítalo, te amo. Acredito muito no seu trabalho. Você é um comunicador incrível. Obrigado. E assim, eu sei que você vai longe. Obrigado. É isso, gente. Hello! Não deixa de seguir a gente.